Olá, pessoal. Muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que temos inscritos aqui de vários locais. A gente vai falar nesse webinar sobre mapeamento com drones, né? Fazer um overview aí dos desafios, das soluções. Eu quero agradecer a todos que já estão online conosco, conectados. Já passamos aqui chegando a 150 pessoas, e o número subindo. Convido vocês também a enviar o link de inscrição para os seus amigos, para que mais pessoas possam participar conosco aqui. Eu sou Eduardo Freitas, sou diretor de operações aqui do Mundo Gel, do qual faz parte a revista e portal Mundo Gel, o Drone Show, a Feira Mundo Gel Connect, e vou ser o moderador desse webinar. O moderador é quem organiza aqui as perguntas, né? Eu agrupo os comentários de vocês, já vou respondendo alguns pelo chat, e outros eu vou reservar para fazer ao final para o palestrante. Eu já quero agradecer a presença do Jorge, né, que gentilmente aí está cedendo um pouco do seu mapeamento com drones, depois no final vai responder as perguntas de vocês. Então vocês já podem enviar os seus comentários, assim como algumas pessoas já enviaram aqui, né, o Luiz Humberto, o Marcos, o Plínio, o Guilherme, o Pedro, Potiguara, Maurício, já enviaram aqui comentários pelo chat. Alguns eu vou responder no próprio chat e outros eu vou reservar para fazer ao final para o palestrante. Alguns rápidos lembretes antes de eu passar para o Jorge. A gente vai disponibilizar o replay desse webinar ainda hoje, na íntegra, mas o ideal é você ficar conosco até o fim, né, para poder participar da sessão de perguntas, tirar suas dúvidas. Então, aguardem ainda hoje o nosso e-mail com o replay na íntegra. O outro lembrete é em relação ao certificado. A gente envia o certificado de participação, demora um pouquinho mais, aí, uma semana mais ou menos, mas vai também por e-mail, é só aguardar o nosso contato. E o último lembrete em relação à tela, se você, em algum momento, a sua tela ficar um pouquinho fosca, embaçada, assim, isso é normal. A própria plataforma aqui do webinar, ela degrada, às vezes, a qualidade da imagem para manter a qualidade do áudio. Mas isso demora alguns segundos, assim, 2, 3 segundos, e logo em seguida já volta ao normal, fica perfeito, ok? Agora eu peço para você foco, aproveite esse tempo aí, a gente vai ficar juntos aí ao longo de 1 hora mais ou menos, então a ideia é a gente terminar 3h30, 3h35 no máximo, para também que não fique muito longo, né? A gente sabe que muita gente está no horário de trabalho ou no horário aí de estudo, então aproveite, fecha aí as outras abas do navegador, né? Coloca o celular no silencioso para aproveitar ao máximo esse tempo aí com um especialista que está na frente de vocês. Boa tarde, Jorge, bem-vindo. Agora é com você. Eu só não estou ouvindo o teu áudio ainda, Jorge. Eu acho que você que tem que liberar aí o áudio. Agora sim? Tá perfeito. Bom, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Para mim sempre é um prazer, é uma forma de me comunicar com o mercado e saber mais ou menos quais são as dúvidas e o que o pessoal está esperando. É uma forma de retribuir também a sociedade, uma vez que eu estudei sempre em universidade pública, é sempre uma forma de retribuir o investimento que foi feito pela sociedade na minha formação, então divulgar um pouco de informação nessa área, que é a minha área de especialização de mapeamento com drones. Bom, o Eduardo me apresentou, eu sou diretor da G-Drones, que é uma empresa que tanto monta e desenvolve e monta drones para mapeamento, quanto presta serviços e capacitação nessa área. Tá? Então, hoje vou mandar aqui mudar para a tela da apresentação. Estão vendo minha tela? Estamos vendo sim, Jorge, tudo ok. Tá legal. Bom, então a ideia da apresentação de hoje é, como o Eduardo falou, passar um overview de mapeamento com drones. Né? A ideia é, lógico, a gente tem muito pouco tempo, então a ideia é passar uma visão geral sobre possibilidades, né, e desafios aí dentro dessa aplicação. Tá? A ideia é responder essas questões, que são questões gerais, que normalmente o pessoal faz para a gente,
Então, desde quais são os conhecimentos necessários, equipamentos e sensores que são necessários para se trabalhar nessa área de mapeamento, que aplicações e como cobrar pelos serviços e os desafios hoje que nós temos nessa área. Então, primeiramente, em relação ao equipamento, ao drone em si, é importante a gente entender o funcionamento básico, o funcionamento dos sistemas, né, sistemas de comunicação dele, de radiocontrole, sistemas de telemetria, a placa controladora, os sensores que dizem a atitude do equipamento. Então, entender o funcionamento básico do drone para poder operá-lo, né, com eficiência e também poder resolver eventuais problemas que aparecerem na operação dele. Então, é importante estudar o sistema, né, e ter informações, conhecimentos básicos sobre isso. É importante também a gente saber de pilotagem e diagnóstico de condições ambientais e riscos na hora que for executar o voo. Tá? Por mais que para aerofotogrametria, especialmente os drones façam voos automáticos, né, cumpram missões automáticas, ou seja, a pilotagem em si na hora de aquisição das fotos, ela é mais uma supervisão, não é uma pilotagem manual, né? Por mais que os sistemas sejam inteligentes, né, e corrijam uma série de eventuais problemas no voo para se estabilizar e cumprir essa missão, é necessário, até do ponto de vista legal, saber pilotar, e do ponto de vista de segurança, é necessário a gente ter uma redundância nos controles. Então, a qualquer momento, poder assumir os controles e aí trazer o equipamento de volta em segurança em solo. Né? Mais do que isso, é importante também a gente considerar os riscos. Então, em que locais que a gente está voando, verificar o terreno, saber se tem oscilações, variações de altitude do terreno, eventuais obstáculos, saber ler condições meteorológicas, se vai iniciar uma chuva rapidamente, ou saber medir o vento e saber quais são os limites do equipamento para operação naquelas condições de vento. Então, ter essas noções para operar em segurança o equipamento. Depois é necessário também conhecimentos de sensoramento remoto e geoprocessamento, mais especificamente de aerofotogrametria e processamento digital de imagens, para que a gente consiga extrair as informações de uma forma adequada e eficiente das imagens. Vou mostrar num slide depois desse aqui sobre a questão de valorização, né, do trabalho. Quanto mais informação a gente agrega ao trabalho, né, mais a gente consegue também agregar valor a esse trabalho. Então é importante estudar isso aqui para saber como extrair informações na hora de executar um mapeamento com drones. Né? Gerar uma imagem é uma coisa, extrair informações e apresentar isso de uma forma inteligível é outra coisa. Dependendo da aplicação, também é necessário conhecimentos específicos e a terminologia por trás daquelas aplicações. Então, se é para a área florestal, se é em agricultura, se é em mineração, se é em aterro sanitário, né? É importante a gente saber a terminologia para a gente se comunicar com o cliente, entender qual que é o problema e saber como resolver esse problema dele na hora de extrair informações. Mais do que isso também, né, pensar como um negócio, é importante a gente ter noções de gestão, então administração, saber negociar, a questão de impostos e legislação que recaem sobre a atividade. Então, todos esses componentes são importantes para a gente entender como que funciona o negócio e saber trabalhar bem. Tá? Dentro do mapeamento, esse slide mostra um resumo de como que é feito, do ponto de vista metodológico, um trabalho. Né? Então, você tem uma coleta de dados, os dados iniciais, essa coleta pode ser feita de várias formas. O sensoramento remoto é mais uma dessas formas, a gente pode trabalhar com levantamentos terrestres ou com dados pré-existentes. Então, por exemplo, dependendo da aplicação, imagens obtidas, extraídas do Google Earth, né, podem já ser úteis. Né? Dependendo da aplicação, é necessário, para uma acurácia maior, um levantamento terrestre com um GPS, um GNSS, RTK.
dependendo da aplicação, a gente pode utilizar imagens orbitais, imagens aéreas, né? Dentro das imagens aéreas, utilizar aeronaves tripuladas ou aeronaves não tripuladas, os drones. Então, os drones são mais uma ferramenta dentro do mapeamento, não são a única, né? Não é a única ferramenta. Então, dependendo da aplicação, vai ser a mais adequada ou não. E uma vez que a gente tem esses dados, depois a gente processa, né, esses dados, ou seja, transforma esses dados, e aí entram conceitos de geoprocessamento e processamento digital de imagens. Aí depois a gente apresenta esses dados aí para o cliente de uma forma que seja inteligível para ele. Então entram aí conceitos de cartografia temática. Hoje, especialmente, basicamente, a gente procura apresentar os dados em plataformas também digitais, né, WebGIS. Tá? Então, apresentar isso da melhor forma possível. E aí, quanto mais, né, a gente vai avançando aqui dentro desse sistema, mais a gente precisa ter conhecimentos e mais valor a gente vai agregar ao produto, ao mapa, ou ao dado que a gente vai entregar para o cliente. Então, por isso que é importante a gente estudar. Né? Aí entra uma série de disciplinas associadas, né, para se trabalhar bem. Então, aqui estão listadas, tem cartografia, topografia, geodésia, geoestatística, ciência da computação. Então, tem uma série de disciplinas associadas que devem ser estudadas, lógico que não, dependendo da aplicação, não em totalidade, mas é importante a gente ter noções para poder apresentar dados com consistência para o mercado, para o cliente. Pensando aí na hora de escolher um equipamento, já para responder a segunda pergunta, né, que equipamentos são necessários. Então, na hora de escolher um equipamento, existem uma série de plataformas com pesos, tamanhos diferentes, alcances diferentes, autonomia de voo e recobrimento de área por voo, tipo de decolagem e aterrissagem, né, se permitem a programação de voos. Né. Então, tem uma série de características, critérios que a gente vai levar em conta na hora de escolher o equipamento. Mais importante ainda é saber que tipos de sensores que ele carrega ou ele é capaz de carregar, ou se podem ser também intercambiáveis, trocáveis, se a gente consegue trocar esses sensores aí no drone. São os drones, né, que a G-Drones comercializa, lógico que não existem só esses aqui. Esses, inclusive, vão ser lançados na AgriShow e na Drone Show nas próximas semanas aí, né? O Q45 e o Wing 130 são equipamentos novos, né? O Wing 200 é uma atualização do Survey-M, são equipamentos que hoje comercializamos aqui. Então, o Q45 é um multirotor e os outros dois aqui são asas fixas. Então, dependendo, né, da configuração, da aplicação, um equipamento vai ser melhor do que o outro para aplicação. Então, multirotores, de modo geral, possuem tempo de voo menor, né, ou seja, e por isso também cobrem áreas menores, também voam a velocidades menores do que os asas fixas, mas tem uma vantagem, que é a operação mais fácil, é mais fácil de controlar, de aprender a pilotar, e decola e pousa verticalmente. Então, num espaço muito pequeno, você consegue pousar e decolar. Dependendo da aplicação, é difícil achar áreas para pousar e decolar. Então, o multirotor tem essa vantagem em relação à asa fixa. A asa fixa, por outro lado, vai voar, cobrir áreas maiores, né, por voo. Pensando aqui nos equipamentos da G-Drones, a gente tem multirotor, né, o Q45, ele tem até 45 minutos de autonomia em missão, né, com isso você consegue fazer até 250 hectares, e a gente tem asa fixa que cobre até 2.000 hectares no único voo, com 2 horas de autonomia. Então, dependendo da aplicação, um ou outro. Se for para trabalhar com áreas menores, multirotor é mais vantajoso. Para áreas maiores, asa fixa é mais vantajoso. Pensando aí nos sensores, e aí é uma parte importante, né? De acordo com a aplicação, trabalhar com as câmeras convencionais, que são câmeras RGB, que enxergam o vermelho, o verde e o azul, né? Red, green, blue. Essas câmeras, elas enxergam o visível, ou seja, o que a gente enxerga a olho nu, elas enxergam também, elas captam também essas informações. E para aplicações de topografia ou de mapeamentos de uso do solo em geral, são já câmeras que servem para esse tipo de aplicação. Essas são as câmeras que nós utilizamos nos nossos equipamentos, RGB, G9X, A6000
E essa aqui já seria uma câmera não tanto para mapeamento, mas sim mais para vigilância, porque ela tem zoom, né, 18 vezes de zoom, e visão noturna. Aí pensando em aplicações para mapeamento de vegetação, ou em agricultura especificamente, é importante a gente captar também o infravermelho próximo. E aí, para isso, existem câmeras que normalmente são convertidas. Essas são câmeras já convertidas de fábrica, são câmeras convencionais que obtêm infravermelho próximo no lugar do vermelho. E aí, por isso, são mais interessantes para uso em estudos da vegetação e de cultivos. São câmeras aí na faixa de 250 a 400 dólares. Quando eu falo os preços em dólares, se vocês quiserem converter em reais, uma conta básica seria multiplicar pela cotação do dólar e multiplicar esse valor por 2, devido a impostos e frete. Então, por exemplo, 400 dólares, você pode multiplicar aí multiplicando direto por 7, mais ou menos. Tá? Você vai ter um valor aí mais ou menos em reais, tá? Dessa câmera aí, tá? Então, seria mais ou menos aí uns R$2.800, tá? Essa câmera no Brasil. Aqui são, né, pensando nessa câmera, numa câmera NGB, né, ela vai captar aqui informações no infravermelho próximo e também no verde e no azul, deixa de captar no vermelho. Né. Pensando numa RGB, ela capta somente aqui, que é visível. Então aqui são algumas imagens obtidas por esse tipo de câmera. Né. Elas têm essa coloração avermelhada porque a vegetação reflete bastante o infravermelho que está sendo captado na banda do vermelho numa câmera convertida, então a gente enxerga essa vegetação, as imagens de falsa cor. E aqui já é um índice de vegetação obtido a partir dessas imagens. Um problema que essas câmeras têm é que elas não são calibradas, e aí para fazer comparações fica complicado, porque de acordo com o dia e horário vai ter uma luminosidade diferente, e aí por isso os dados, né, as informações, os números digitais que vão ser captados em cada um dos pixels vão variar, e por isso fica difícil de comparar. Então, pensando nisso, as câmeras multiespectrais, que já são feitas para drones, elas têm um sensor de radiância que é instalado no topo do drone, e aí com isso a gente consegue corrigir, né, e essas câmeras vão se autocalibrando para, de acordo com a luminosidade, irem calibrando os sensores e aí captar as informações de forma que você consiga comparar de um voo com o outro. Né? Tem alguns problemas também, mas seria tema aí para um webinar ou para um outro momento que a gente tenha mais tempo. Tá? Mas, por exemplo, essas são câmeras já feitas para drones, então aqui a Sequoia, essa é a Red Edge, esses são sensores da Slant Range, ou seja, já são câmeras feitas para drones e para se trabalhar com imagens multiespectrais, que aí captam mais do que 3 bandas normalmente. Captam 4 ou 5 bandas, por exemplo. Os valores desses sensores variam entre 3.500 a 5.900 dólares, mais ou menos. Isso aqui seriam as faixas espectrais que uma câmera desse tipo capta, né? Então, capta o verde, o vermelho, o red edge e o infravermelho próximo em bandas mais estreitas e, por isso, mais assertivas também na hora de se trabalhar com mapeamento. Né? Essas linhas são as assinaturas espectrais, então, de acordo com a assinatura espectral, a gente vai conseguir identificar e conseguir discernir diferentes alvos na superfície. Aí existem câmeras também hiperespectrais, que aí captam dezenas ou centenas de faixas espectrais. A Redwall, por exemplo, é uma fabricante. Essa é uma câmera que a gente, há pouco tempo atrás, essa Nano Hyperspec, implantou, né, instalou, integrou a um drone que a Unesp comprou da gente. É uma câmera que na época que foi adquirida custou 90 mil dólares. Né? Então, são câmeras aí mais caras, mas que também fornecem uma quantidade de informação espectral muito maior. Então, isso aqui vai permitir que a gente distingua melhor os objetos, né, na superfície, seja dentro de um cultivo doenças, pragas, né, problemas, déficits, ou então num mapeamento de uso do solo, diferentes classes, e consiga fazer isso de uma forma também mais automatizada.
Pensando em sensores ativos, também já existem radares, né? Ou também LiDAR, né? Sensores lasers, feitos para drones. Ou seja, esses sensores são sensores que emitem radiação, a radiação interage com o objeto, né? É refletida, e aí de volta ao sensor ele capta e aí registra essas informações. No caso, um tipo LiDAR, né, é um sensor que, para estudos de topografia, especialmente em áreas vegetadas, seria um sensor muito interessante. São sensores também que hoje, sistemas completos custam algumas dezenas de milhares de dólares, então a partir de $40 mil mais ou menos você vai conseguir comprar um sensor desse tipo, mas que também tem um potencial muito grande, especialmente nessa área de topografia. Câmeras termais também são câmeras, no caso, que captam a radiação emitida pelos objetos de acordo com a temperatura deles. Então tem uma série de aplicações, e hoje também a FLIR especialmente tem uma gama de sensores já muito grande para drones. Esse, por exemplo, é um sensor que aqui no Brasil custa cerca de R$10 mil, né, 9 mil, 10 mil reais, esse FLIR do UR. Tá? A FLIR-View Pro já é um pouco mais caro, mas são sensores que aí captam informações de temperatura dos objetos. Então, para vigilância e detecção, né, de pessoas, ou então a busca e salvamento de pessoas, pode ser interessante. Em agricultura, você vai conseguir detectar áreas mais úmidas, e aí por isso, irrigadas ou não, por exemplo, detectar eficiência de irrigação em agricultura. Em inspeções de equipamentos elétricos, verificar se tem fuga de energia. Em construções, verificar se tem infiltração, porque são áreas mais úmidas e por isso mais frias também. Então, tem uma série de aplicações para câmeras termais. Essas câmeras também cada vez mais têm sido já feitas, construídas para serem carregadas, transportadas em drones. Que são algumas aplicações, então, em telhados, né, por exemplo. Detectar infiltrações em telhados. Pensando ainda em equipamentos necessários para o mapeamento, se o mapeamento exige uma acurácia maior, é necessário aí que você tenha pontos de apoio em campo, e aí para isso você vai pegar esses pontos ou com uma estação total, se você tem um ponto de amarração, ou então com um GNSS RTK, né, que seria esse equipamento aqui que está ilustrado na foto. Então você pode fazer feições, pode ser desenhadas ou feições existentes, pegar as coordenadas em solo com esse tipo de equipamento, que vai te dar uma acurácia, né, centimétrica, e aí você consegue associar depois nas fotografias a coordenada e a altitude nesses locais onde você enxergar nas imagens, e aí com isso consegue ter uma acurácia muito melhor no aerolevantamento. Algo que é tendência também, a G-Drones também está lançando esse sistema aí nas feiras, na AgriShow e na Drone Show, que seria um kit PPK para ser embarcado já no drone, ou seja, o drone, ao adquirir as fotografias, já vai ter uma precisão maior do que simplesmente do GPS de navegação dele. Com isso, vai reduzir a necessidade de pontos de apoio, ou eliminar, dependendo da aplicação, ou então exigir só pontos de controle, né, para que seja verificada a real acurácia do levantamento. Qual que é a acurácia que a gente consegue com o levantamento? Se a gente não tem pontos de apoio, vai depender do sistema GNSS do equipamento. Se é um sistema de navegação que existe na maioria dos drones, você vai ter aí uma acurácia planimétrica de até 5 metros, altimétrica dentro de 15 metros normalmente. Quando você trabalha já com GNSS, ou PPK ou RTK, você vai conseguir aí a acurácia de centímetros, né? Se a gente coloca pontos de apoio, também vai ser uma acurácia normalmente dentro de centímetros, vai depender do GSD da imagem. Pensando numa acurácia planimétrica, ela vai ser 1,5 vezes o GSD da imagem, altimétrica 3 vezes o GSD da imagem. Ou seja, se a gente capta uma imagem que tem um GSD de 4 centímetros, ou seja, uma resolução espacial de 4 centímetros, né, cada pixel representa no solo 4 centímetros, a acurácia planimétrica é possível de a gente conseguir com aerofotogrametria com drones, pegando pontos de apoio em solo, vai ser de 1,5 vezes esse valor, ou seja, 1,5 vezes 4 dá 6 centímetros de acurácia planimétrica. Se a gente pensar em 3 vezes essa acurácia
né, para altimetria, vai ser cerca de 12 centímetros de acurácia altimétrica para esse levantamento. Aqui está a definição de pontos de apoio, ou seja, são esses pontos que a gente consegue utilizar para amarrar o bloco aerofotogramétrico e aí ter uma acurácia maior. E pontos de controle são aqueles que a gente utiliza para checar qual que foi de fato a acurácia do levantamento, ou seja, compara quais são os valores no levantamento terrestre, ou que a gente sabe que a gente tem em determinados pontos, e verifica qual que é a coordenada e a altimetria nesse mesmo ponto no levantamento aerofotogramétrico. Ou seja, a partir da diferença a gente consegue ter de verdade a acurácia do levantamento. Bom, e aí pensando em aplicações, onde que vai se encaixar melhor, pensando na gama de aplicações de mapeamento, a área de levantamento com drones vai ser interessante utilizar, principalmente onde a gente precisa de uma resolução espacial alta e de uma resolução temporal, de uma frequência de atualização dos dados alta também. Então, pensando aqui, né, nesse gráfico, a gente vai trabalhar com respostas às emergências, agricultura de precisão, monitoramentos ambientais, monitoramentos em geral de obras, por exemplo, e em topografia, em alguns casos, né, por exemplo, para monitoramento de volumes em obras, em mineração, né, em aterros sanitários, por exemplo, são grandes potenciais clientes para esse tipo de tecnologia. Ou seja, quando você tem áreas não tão grandes comparadas com a cobertura de uma imagem de satélite, por exemplo, né, e quando você precisa de imagens num momento específico ou com uma grande frequência de atualização, é quando o VANT, o drone, vai entrar melhor para obter informações para mapeamento. Então, hoje, quais são as principais áreas aí? Agricultura de precisão, engenharia florestal, para detecção de doenças, de falhas, de pragas, monitorar o crescimento. Em agricultura, a gente tem chegado em aplicações para estimativas de safra, por exemplo. Tá? Então, uma das áreas principais, especialmente no Brasil, né, em que o agronegócio é muito forte. A gente tem um país de dimensões continentais, então a agricultura aqui é um dos potenciais clientes mais fortes para mapeamento por drones. Na área de meio ambiente, licenciamento ambiental também, né, monitoramentos ambientais, diagnósticos ou para detecção de impactos e danos após desastres, emergências ambientais. Esse é um setor também bastante interessante. É uma tendência os próprios órgãos ambientais utilizarem drones para fiscalização ambiental também. Alguns órgãos no Brasil já têm drones para esse tipo de trabalho. A área de engenharia, mineração, né, também, porque, como eu falei, para a parte de topografia, especialmente para levantamento de volumes de material, é muito interessante. Então, extração de volumes de cortes, de aterros, de pilha de minério, de estéreo, né, de botaforas em geral, né, é uma área muito interessante que se aplica muito bem essa tecnologia. Outra área de ensino e pesquisa, né, nós mesmos temos alguns clientes que são universidades que ou solicitam serviços, né, muitas vezes a gente faz em parceria, ou então adquirem equipamentos mesmo para pesquisa e para ensino. Né, porque é isso, né, um drone hoje é uma plataforma de sensoramento remoto que você pode ter para uso pessoal ou para uso para pesquisa. É algo que era inimaginável há algum tempo atrás. Então, pensando dessa forma, muitas instituições de pesquisa têm adquirido drones para essa área. É isso aí, tem muita aplicação ainda a ser desenvolvida, muita coisa aparecendo, tem muito potencial ainda de desenvolvimento. Pensando em como precificar, tem algumas questões que normalmente são levadas em consideração, não só para esse setor, mas para qualquer setor, né, de negócio, né, para precificar. Então, primeiro, quanto que um cliente está disposto a pagar, né, para aquele serviço? Então, estimar quais são os gastos e, a partir disso, colocar um lucro em cima. Né? Outro raciocínio é qual que é a previsão de retorno do investimento que eu quero ter. Eu quero que o meu investimento, quero pensar mais a longo prazo e achatar meus lucros para poder ter um volume maior de serviços. Quero já rapidamente ter um retorno, né?
Então, isso é um ponto que tem que ser levado em consideração. Outras questões também é o risco, né? Ou os riscos, que não são poucos nesse negócio, desde um equipamento cair e você ter danos financeiros com ele, ou então, pior ainda, ter acidentes e ter danos a patrimônios ou a pessoas, a outros, né, terceiros. Você também tem que considerar as questões de regulamentação, né? Então, tem todas essas questões que têm que ser consideradas na hora de precificar e, mais ou menos, traçar um plano de negócio aí. Pensando em várias dessas questões, né, a G-Drones tem a precificação dela. Como eu falei, isso aqui não é uma verdade absoluta, não é, cada empresa cobra de um jeito, mas é como as pessoas sempre falam, não, tá legal, considera isso, mas eu quero saber qual que é o valor de fato que vocês cobram. Então a gente, de uma forma transparente, abre esses valores aí. Como eu falei, a gente, longe de ser a verdade absoluta, mas é para vocês terem uma referência de como que a gente cobra os nossos serviços. Acho que é importante também dizer que a gente atualiza esses valores ao longo do tempo. Então, de acordo com que tipo de serviço, ou problemas, ou benefícios, né, potenciais que a gente vai encontrando ao longo dos serviços que nós vamos executando ao longo do tempo, a gente vai melhorando e mudando essa forma de cobrar. Mas hoje, o que a gente considera? Quais são os parâmetros para precificar? Logística, e aí entra a viagem, entra a hospedagem, alimentação em campo, né, todos esses gastos. Um valor mínimo por projeto, né? Ou seja, se é uma área muito pequena, né, se a gente cobrar só pelo tamanho da área, não vai valer a pena trabalhar. Então, tem um valor mínimo por projeto. A gente cobra diárias de deslocamento e em campo, efetivamente fazendo o trabalho. Então, tudo isso é incluído. E aí, um valor que é por área, sim, né, de acordo com o tipo de produto que a gente vai gerar a partir do levantamento. Então, pode ser modelo digital de superfície, modelo digital do terreno, curvas de nível, índices de vegetação, informações de cultivos, os mapas propriamente ditos, né, restituição aerofotogramétrica, tem uma série de serviços aí, informações que aí, de acordo com o tipo de informação e tamanho de área, a gente vai cobrar. Para dar um exemplo, aqui está uma tabelinha de precificação. Então, a logística a gente vai estimar, de acordo com a localização, né, o tempo, o número de dias de um técnico em campo, um valor aqui por área a ser levantada. Então, se dentro do mesmo trabalho de campo são duas áreas diferentes, vai ser duas vezes esse valor que aqui, que é de R$850 por área. Número de dias em campo do técnico, seja em deslocamento, seja fazendo o trabalho, é de R$700 por dia. Um valor para essa classe aqui, por exemplo, 100 hectares, seria R$9 por hectare para gerar as informações básicas, que são ortomosaico, nuvem de pontos e modelo digital de superfície. Para modelo digital do terreno e curvas de nível, um valor de R$60 por hectare para áreas menos complexas, para áreas mais complexas o valor é um pouco diferente. Geração de índice de vegetação está aqui também, valor de R$8 por hectare. E aí, de acordo com o tamanho de área, a gente vai mudando esses valores. Aqui está resumido, isso aqui é escalonado, né? Mas, por exemplo, para áreas até 200 hectares, se o cliente quer que a gente somente capte as imagens e ele vai processar, deve ser R$7 por hectare. Acima de acima de 2.000 hectares, vai ser R$4 por hectare. Então, isso aqui para diferentes produtos, né? Só para exemplificar esses valores. Antes que alguém pergunte, essa apresentação que vai ficar disponível, né, para vocês também baixarem depois, sem problema algum, tá? Aqui valores para restituições aerofotogramétricas, aqui para classificações automáticas. Então, dependendo da aplicação, tem um valor, dependendo do tamanho da área, tem um valor também, tá? Agora, uma coisa que é importante pensar para quem está começando aí, não para quem só está começando, nós mesmos, muitas vezes temos que fazer esse tipo de pergunta para verificar o que é que está valendo a pena dentro do negócio. Mas pensando em mapeamento, vale a pena às vezes comprar, adquirir tudo e montar uma estrutura, ou então vale a pena somente contratar um serviço? Depende da frequência, né? Vale a pena eu somente captar as imagens, ou vale a pena somente eu processar as imagens, alguém capta as imagens para mim? Então, tem uma série de formas de a gente trabalhar. Nós aqui somos bastante abertos, né,
e tem clientes que pedem somente para a gente levantar e gerar as fotos brutas e eles processam, a gente faz isso. Tem cliente que gera as imagens, mas não tem estrutura ou conhecimento para processar e gerar os mapeamentos, nós também fazemos esse tipo de serviço. Então, às vezes, quem estiver interessado depois pode entrar em contato com a gente para entender um pouco melhor como que funciona isso. Tá? Por último, acabando a apresentação aqui, daqui a pouco a gente abre para as questões, quais são os desafios hoje que nós encontramos? Então, primeiro, do ponto de vista técnico, o grande, onde está todo mundo de olho aí, é em automatizar os processos de classificação e melhorar a eficiência desses processos. O que isso significa? Se a gente pensar hoje nos drones, a grande maioria deles, pensando em mapeamento, trabalham bem. Você programa um voo nele, ele vai cumprir a missão, vai captar as imagens, você vai captar as imagens em campo. Lógico, já tem uma série também de sensores desenvolvidos ou em desenvolvimento para captar informações em diferentes comprimentos de onda, então isso está melhorando também bastante. Então, parte do levantamento em si está relativamente bem resolvido do ponto de vista técnico. Tá? Cada vez mais também drones com sistema de posicionamento, como eu falei, PPK ou RTK, que a obtenção do dado já é um dado com uma posição uma acurácia muito boa, então isso está relativamente bem resolvido. A parte de processamento básico para gerar ortomosaicos também já está bem automatizada, e os softwares, então o PhotoScan, o Pix4D, Context Capture, são softwares já com uma qualidade muito boa para gerar esses produtos básicos. Isso vai sendo aprimorado, mas já atende bem. O gap hoje, o problema hoje está em automatizar os processos de classificação e melhorar a eficiência desses. Por quê? O que existia era para imagem de satélite ou fotografias aéreas obtidas com aeronaves tripuladas, que tem resoluções espaciais diferentes, tem características diferentes. Uma imagem obtida por drone, ela tem a liberdade, é uma vantagem, que você voa em diferentes alturas, com resoluções diferentes, câmeras diversas, mas, por outro lado, isso pode ser um problema, porque gera imagens com padrões muito diferentes, e isso dificulta a hora de automatizar um processo, porque, uma vez que ele vai ser automático, ele tem que ser padronizado. Então, isso é onde está o gap, onde muitas empresas estão de olho, já tem algumas coisas automáticas que você joga na nuvem, por exemplo, em processo, mas isso ainda é muito incipiente, acho que precisa melhorar muito. Tá? É onde, por exemplo, a G-Drones tem investido mais seus esforços. Tá? Do ponto de vista da legislação, é preciso ser lançada a RBAC 94. A gente escuta falar que isso deve ser lançado na semana que vem, não sabemos se é verdade. Cada vez isso foi sendo adiado mais, mas sendo lançado essa legislação da ANAC, que regulamenta a parte de pilotagem e dos drones, propriamente dito, isso vai melhorar muito, vai estar quase resolvido. O DCE já lançou seu sistema, o SARPAS, então, para solicitar autorizações de voos, isso também já está funcionando. A questão é que, para mapeamento, você muitas vezes vai precisar voar em alturas mais elevadas do que os 120 metros, que é onde a legislação facilita a aplicação. Acima de 120 metros, você tem uma série de restrições que você tem que cumprir para poder solicitar voos acima dessa altura. Então, isso é um problema para mapeamento. Mais do que isso, se a gente levar em consideração o Ministério da Defesa, que regulamenta a atividade de aerolevantamento, eles ainda não se posicionaram sobre essa atividade especificamente para drones, sendo feita por drones. E por que isso é um problema? Porque, da forma como é hoje, essa atividade, a regulamentação que existe, é para aeronaves tripuladas. E aí ela tem uma série de restrições, ela é bastante complexa, então dificulta muito uma empresa se regularizar completamente para trabalhar com mapeamento, pensando nessa legislação, nessas leis, regulamentações do Ministério da Defesa para essa atividade. Então, a gente espera que, nos próximos meses, isso também, o Ministério da Defesa se pronuncie e seja feita alguma adaptação na lei para a parte de aerolevantamento com drones, com VANTs. Bom, os desafios aí na parte comercial. Primeiro, captar cliente. Muita gente acha ainda que o drone tira simplesmente uma foto ilustrativa.
A gente precisa muitas vezes trabalhar para que o cliente entenda que é possível se fazer mapas, extrair informações, e então a gente gasta muito tempo explicando isso, às vezes fazendo demonstrações para conseguir efetivar uma venda de equipamento ou um serviço. Então essa pré-venda hoje ela é muito onerosa na média. Tá? Fora isso, você tem aventureiros que queimam a tecnologia no mercado, ou seja, muita gente que de forma irresponsável compra um drone e começa a oferecer serviços de aerofotogrametria, cartografia, mapeamento, sem ter o conhecimento necessário para isso, e na ânsia de faturar, acaba oferecendo o serviço ou com, às vezes, uma qualidade baixa, ou para aplicações que não é o drone que vai resolver aquilo. Com isso, muitas vezes um cliente ele não entende que é um profissional ruim, entende que a tecnologia é ruim, e isso queima o mercado. Tá? Então, são os principais desafios hoje. Então é isso, o caminho para a gente trabalhar cada vez melhor é se capacitar, planejar as atividades, ter uma estrutura condizente com a forma que a gente quer trabalhar, captar clientes e fazer contatos para poder... Não adianta a gente ser ótimos, nós sermos excelentes técnicos, mas se nós não tivermos clientes, se não sabermos negociar, captar cliente, isso não adianta nada. Muitas vezes parcerias, a gente não consegue abraçar tudo sozinho. E desenvolver produtos e serviços de valor. Acho que esse é o caminho aqui para a gente trabalhar bem e melhorar o mercado nessa área de mapeamento. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Antes de abrir para as perguntas, pedi uma autorização para o Eduardo para fazer um pouquinho de merchan, tá? Falar sobre os treinamentos, os próximos treinamentos que nós vamos ofertar. Então, primeiro, dentro da Drone Show mesmo, tem aí 2 cursos que eu e a Luana, que é mestre em sensoramento remoto e técnica aqui também da G-Drones, vamos ministrar. Estão na programação lá da Drone Show, então acho que vale a pena quem for visitar já fazer esses cursos aí, onde a gente tem mais tempo e aí consegue, de uma forma muito melhor, mostrar como que é feito o mapeamento por drones e processamento digital de imagens. Fora isso também, para quem vai para a Drone Show, aí, a gente resolveu fazer um mini curso na sexta-feira, em seguida, acabando a Drone Show acaba dia 11, no dia 12 a gente fazer um mini curso com a parte prática, né? Parte prática de campo, ou seja, a gente vai para um aeroclube aqui, que é parceiro nosso, a gente vai fazer os voos, ensinar como é que pilota multirotor, asa fixa, então os alunos aí vão poder colocar a mão na massa aí. Então esse mini curso aí tem um valor de R$890, são 6 horas, tá? Então todo mundo vai poder pilotar, poder ver um pouquinho mais como é que funciona. São poucas pessoas, até para todo mundo ter essa experiência mesmo, são até 10 pessoas esse mini curso aí. Então tá aí essa oportunidade para quem for para a Drone Show. Fora isso, a gente mensalmente oferece um curso de 2 dias, em que a gente trata desses assuntos, tanto aí do processamento das imagens, quanto da execução dos voos. Esse curso aí, o próximo, vai ocorrer nos dias 25 e 26 de maio. Nesse curso aqui, as turmas são ainda menores, são de 8 pessoas, tá? E aí o valor é de R$1.450 por pessoa, tá? Aproveitar para fechar negócios aí, quem quiser se inscrever, aproveitar. Se já fechar ainda nessa semana, a gente vai conceder 20% de desconto nesses valores aqui, tá bom? Bom, acho que era isso. Aqui estão meus contatos. Quem tiver também qualquer dúvida fora do que a gente conseguir responder agora, já no webinar, está à disposição aí. A gente sempre procura atender da melhor forma possível. Então, liga para cá, manda um e-mail aí, entre em contato pelo Facebook, que a gente vai poder tirar as dúvidas aí de vocês. Isso aí, Eduardo. Acho que o que eu tinha para mostrar está feito. Legal. Obrigado, George, pela sua palestra. O pessoal já perguntou bastante em relação ao material, né? Eu agradeço aí que você vai disponibilizar o PDF da apresentação. Então, pessoal, está confirmado, né? A gente envia ainda hoje o replay na íntegra do vídeo e encaminha também o PDF da apresentação. Deixa eu também aqui avisar que eu coloquei o link aqui em relação à reunião da ANAC, que o Jorge comentou, vai ser no próximo dia 2
de maio, e vai estar em pauta, né, a regulamentação. Esperamos que não seja igual a última vez, né, que a gente estava até assistindo ao vivo no YouTube, parecia final de Copa do Mundo aqui, a pessoa comentando, e aí no final o diretor lá pediu vistas novamente para a próxima reunião. Mas agora já está marcada reunião de coletiva de imprensa em São Paulo, vai ter uma coletiva em Brasília para os blogueiros da área. Então tudo está muito bem encaminhado para a semana que vem sair a regulamentação. Esperamos, estamos na torcida aí. Eu coloquei um primeiro link que era para um PDF, mas o pessoal falou que não está conseguindo acessar. Então é só acessar pelo segundo link que eu coloquei, que aí vai direto para a página onde tem as pautas, a pauta, na verdade, da reunião, e aí lá tem um link para acessar a pauta. E tem também aqui uma informação da ABM, Associação Brasileira de Multirotores. Eu coloquei o link aqui do Facebook, que a ANAC confirmou para eles que o cadastro obrigatório será gratuito no sistema lá que a ANAC está preparando, que vai ser integrado com o SARPAS e integrado com a Receita Federal. Então, acredito que junto com a regulamentação vai ser anunciado também esse sistema. Jorge, vamos às perguntas, então? Acho que a gente tem um tempo aí para uns 10 minutinhos de pergunta, pode ser? Claro, vamos lá. Ok. Depois, no final, eu vou falar da programação do Drone Show. O Jorge já deu uma adiantada aí, né? Vai ter curso de mapeamento com drones, processamento de imagens com drones, além de seminários, debates. A ANAC e o DCE vão estar lá também, mas eu vou deixar para falar isso no final. Tem pelo menos umas 4 ou 5 perguntas em relação ao Phantom, mais especificamente o Phantom 4, né, ou o Phantom 4 Pro. Até há pouco tempo a gente publicou um artigo aqui no Drone Show sobre o Phantom 4 como uma porta de entrada na aerofotogrametria, né? Então, eu acho que a pergunta, para ser mais genérica, seria a seguinte, Jorge: como que você vê o uso desses multirotores um pouco mais simples, né, de entrada assim, no mercado de drones, para fazer aerolevantamentos, e que requisitos, né, pontos de controle, o que levar em conta para garantir a qualidade do resultado? Sim. Hoje o Phantom 4 já é um equipamento já muito legal, já dá para se trabalhar com ele, dependendo da aplicação, né? Sim, mas já dá para se trabalhar com ele para aerofotogrametria, sim. Né? A DJI, né, pensando aí no histórico, né, os modelos, né, do Phantom 2 até do Phantom 3, a câmera que eles utilizavam era uma câmera com um sensor menor, né, muitas vezes uma lente também com um ângulo muito grande, ou seja, lentes semi-olho de peixe. Então, por isso, a distorção desse tipo de câmera era muito maior, né? Fora isso aí, a DJI também quando lançou, acho que o Phantom 2, por exemplo, eles não tinham um sistema próprio de waypoints, ou seja, para o drone fazer um caminhamento, um caminho para aerofotogrametria. Isso foi resolvido porque muitas empresas, como a Pix4D, por exemplo, lançou um aplicativo, o Drone Deploy, lançaram um aplicativo compatível com o Phantom para poder fazer esse tipo de trajeto, né, no ar. Então, isso foi resolvido, né? A própria DJI hoje, né, tem lá o GS Pro, que também permite fazer esse tipo de voo automático. E pensando no Phantom 4, a câmera dele já é uma câmera de um sensor de 1 polegada e 20 megapixels. Então, ele já é possível se trabalhar com ele com aerofotogrametria, né? A questão é que sim, se você vai trabalhar pensando primeiro na acurácia geométrica, né, é necessário colocar pontos de apoio, coisa que, dependendo do drone hoje, pode vir já com um sistema GNSS PPK ou RTK, né? A G-Drone está lançando esse sistema agora nos seus equipamentos, então isso permite com que a gente reduza o número de pontos de apoio em campo, ou então instale pelo menos só pontos de controle para poder certificar qual que é a acurácia do levantamento. E aí tem as limitações, né, de câmera e tempo de voo. Um Phantom a gente vai conseguir fazer num único voo até, por exemplo, 80 hectares, por levantamento, voando já com ele uma altura elevada, né? Enquanto que, por exemplo, a gente está lançando multirotor agora com 250 hectares de cobertura por voo, né? Em um Asafix que cobrem até 2.000 hectares por voo. Então, dependendo da aplicação, o Phantom já mata a pau,
vai servir. Dependendo da aplicação, você vai precisar de um drone que cubra áreas maiores, né? Fora isso, é a questão da câmera, né? O Phantom já vem com essa câmera, que é uma câmera boa, mas é uma câmera RGB. Então, se a intenção é trabalhar com agricultura de precisão, ou com a parte de engenharia florestal, por exemplo, em que é importante ter outras informações do espectro além do RGB, né? Tem adaptações para a câmera do Phantom, mas normalmente elas são caras e você vai perder a garantia do equipamento, enfim, não é o melhor equipamento para isso, né? A câmera que vem nele é fixa. Então, outros equipamentos de mapeamento, como os nossos, você pode trocar a câmera, atualizar a câmera. Então, daqui 6 meses lançou uma câmera melhor, posso trocar a câmera no equipamento, ao invés de ter que trocar o equipamento inteiro. Então é isso, dependendo, né, é um equipamento como porta de entrada para mapeamento de áreas pequenas, muito interessante, muito bom já, mas dependendo da aplicação, não vai atender, ou é mais interessante investir um pouquinho mais e ter um equipamento mais versátil. É isso que eu digo sempre sobre o Phantom. Nos nossos cursos, a gente inclusive aborda a aplicação dele para mapeamento, tá? A gente, né, utiliza as afixas, os equipamentos nossos, mas também mostra o uso dele, fala das limitações, enfim, tem conjunto de imagens para processar dele, enfim, a gente aborda isso também. Legal, Jorge, obrigado. Deixa eu registrar aqui alguns comentários, né? A Patrícia falou que a sua palestra foi excelente, mandou os parabéns. Deixa eu ver aqui. O L. Cajaíba mandou os parabéns aqui. E aí a pergunta, eu vou deixar para o final, ele pergunta como que foi o início da G-Drones, ele gostaria de entender como foi a experiência. Aí eu acho que a gente pode deixar para o fechamento, Jorge, você contar um pouco da história aí de vocês. Deixa eu registrar aqui, o Samuel falou que foi muito bom esse tipo de trabalho que a gente fez, que a gente dá o suporte para coisas essenciais que a universidade às vezes deixa passar. Também o Taiguara falou que foi muito bom o webinar, que você tem bastante conteúdo e boa didática, mandou aqui os parabéns. E o Thiago Henrique falou que é uma satisfação participar de webinars como esse, que é estudante de engenharia ambiental pela UTFPR e está com planos de incubar uma empresa na instituição dele voltada para esse tipo de segmento. Já tem boa experiência em geoprocessamento, estacionamento remoto e está perguntando aqui se é viável uma empresa de levantamento nesse segmento. É mais ou menos isso. Deixa eu tentar dar uma agrupada nas perguntas para a gente tentar ir finalizando já. O Felix pergunta qual o tipo de equipamento e técnica necessária para ter um bom resultado. Em cidades, aqui tem a parte de cadastro técnico multifinalitário. Aí a gente entra um pouco na legislação, né, que para a área urbana não é permitido. E o José Irley pergunta em relação à câmera multiespectral, se as bandas são disponibilizadas separadas, e como fazer NDVI em uma câmera convertida, se a equação usa a banda do vermelho. Bom, duas perguntas, né, em relação à área urbana, e a outra pergunta em relação à NDVI e câmera multiespectral. Tá. Em relação à área urbana, a gente infelizmente tem uma série de restrições aí. O que, a princípio, é mais fácil de obter autorização em áreas urbanas seria voos até 60 metros de altura, então isso é baixo para mapeamento, né? E também longe, distante, né? 30 metros das cabeças das pessoas, né? Então a projeção do drone, 30 metros tem que estar distante, né, de pessoas, se não tiver autorização delas. Então, pensando nessa forma, que é a forma mais fácil, né, que são os critérios aí para você conseguir autorizações mais fáceis, que é dentro de 48 horas, por exemplo, no sistema, no SARPAS, né, isso limita muito a parte de mapeamento com drones. Agora, é possível fazer mapeamentos fora desses critérios, né? O que o DCEA coloca é que você pode anexar documentos, então, de repente, é a prefeitura mesmo a solicitante, é a Defesa Civil. Defesa Civil tem uma série, né, pelo que está previsto na legislação da ANAC, vai ter uma série de privilégios, né, porque são para aplicações de bem de utilidade pública, né. Então, não é que é impossível, mas é mais complicado de você conseguir autorização. Então, aí o sistema lá, né, o DCE vai analisar caso a caso o que for fora, ou seja,
é acima de 60 metros, você não tem autorização das pessoas para voar em cima, sobre elas, né? Vai ser um pouco mais complicado, mas acho que desde que bem justificado, talvez se consiga esse tipo de autorização. Tá? Em relação às câmeras convertidas, como que é feito? Sim, né, tem total razão, o NDVI utiliza, né, as bandas do infravermelho próximo e do vermelho. Se uma câmera NGB ela não tem o vermelho, né, como que a gente vai fazer o NDVI? Então a gente utiliza normalmente a banda do azul, que é um comprimento de onda que a vegetação também absorve bastante, né? E aí a gente faz um índice, na verdade, que é semelhante ao NDVI, né? De fato, ele não é o NDVI, mas realça, sim, o vigor da vegetação. E como a gente vai estar em baixas alturas, né, em relação ao solo, você não tem tanto problema de espalhamento que você tem quando você tem uma imagem de satélite. A banda do azul, né, em imagens orbitais, ela é muito cheia de ruídos e muitas vezes, por isso que a gente também não utiliza ela para fazer trabalhos de vegetação. Pensando que o drone voa a baixas alturas, então a coluna atmosférica é pequena, a interferência vai ser pequena também, é praticamente insignificante, tanto que a gente nem faz correções atmosféricas, né, em processamento de imagens de drones, devido a isso. Então, a gente utiliza a banda do azul, é isso. Ok, obrigado, Jorge. O Ricardo mandou um comentário, né, quando você estava falando de aventureiros no mercado, né, e ele comentou que o maior problema hoje no mercado são os aventureiros que acham que com equipamentos de baixo custo vão ao mercado oferecer produtos de aerofotogrametria e aerolevantamento sem nem ao menos ter formação ou conhecimento profissional para vender tal serviço, acabando com o mercado. Eu acho que isso acontece, né, mas também aqui a gente, que é Drone Show, a gente espera estar contribuindo para que isso aconteça cada vez menos, né, que esse mercado cresça de forma sustentável. Acho que, ainda mais hoje que tem com internet, né, qualquer pessoa pode sozinha, né, o tal do faça você mesmo ou ser autodidata, isso nunca foi tão possível como nos tempos atuais. Então, a questão acho que não é tanto pensando na formação, né, ter lá uma graduação, ter algo formal. A questão é você não estudar para isso, não estudar. É aquele negócio, pode ter um engenheiro, cartógrafo, pode ter um geógrafo, pode ter um profissional da área que faz serviços ruins com equipamento de custo elevado, de alto valor, e pode ter alguém, hoje em dia, que não é graduado e com um Phantom 4, por exemplo, que é um equipamento barato, relativamente barato, faz um bom trabalho. A questão é isso, tem que se capacitar e saber o que está fazendo. Esse acho que é o ponto principal. É isso, né? Agregar conhecimento e ser responsável com o que está oferecendo. Muita coisa ainda tem que ser desenvolvida e às vezes é na tentativa e erro mesmo, mas isso é uma questão de responsabilidade mesmo, acho. Beleza. A gente tem uma penúltima pergunta aqui, depois a gente vai para aquela pergunta final, né? E para as considerações. A pergunta é a seguinte: o Luiz Felipe pergunta qual software você usa nos seus cursos, esse curso que você comentou, né? A pergunta era só isso, em relação ao software. A gente utiliza o PhotoScan, né, porque é isso, nos cursos, né, que a gente ministra aqui, na G-Drones, nós vamos fazendo um passo a passo, né? Então os nossos alunos vão processando junto com a gente, tá? Então é prático mesmo. E aí essa parte prática é feita no PhotoScan. Mas a gente também demonstra processamentos, e aí de uma forma mais rápida, né? Só demonstra e produtos gerados no Pix4D e no Context Capture. Tá? É isso. Okay. A gente utiliza o PhotoScan porque o PhotoScan, ele, do ponto de vista didático, né, se você vai seguindo passo a passo, eu acho que ele é um software mais interessante para isso. Ok, obrigado, Jorge. A última pergunta é a seguinte, aquela em relação, né, a como foi o início da G-Drones, a tua experiência aí com a empresa, e aí eu quero incluir aqui duas perguntas também. A Rosemary Neto pergunta qual o custo qual que é o investimento para se iniciar o trabalho com drones, mais voltado para essa área de mapeamento, né, já que esse é o assunto desse webinar.
E o Wagner pergunta quais os requisitos básicos de conhecimento para iniciar no mundo do mapeamento. Bem alinhado com a tua resposta anterior, né, que é a conhecimento, né, capacitação. Então, tudo numa pergunta só, né, qual que é o investimento inicial, os requisitos e como que foi a história aí da G-Drones, a experiência de vocês. Investimento inicial pode ser zero, né? Uma pessoa pode, por exemplo, desde que ela tenha conhecimento para isso, começar a oferecer, captar clientes e redirecionar, né, os serviços para outras empresas ou pedir, contratar, subcontratar empresas ou pessoas que obtenham as imagens para ela e processem, enfim, pode ser isso, né? Se alguém tem um canal aí de potenciais clientes, pode começar um negócio dessa forma, né? Faz um site, começa a oferecer, captar clientes, é uma forma. Outra forma é adquirir um drone e só captar imagens. Então, de repente, com um Phantom 4, você consegue já captar imagens, lógico, de uma forma mais restrita, e aí, por isso também, com menor valor agregado, ou seja, o que você consegue fazer com um drone, com um Phantom 4, muita gente tem um Phantom 4 e muita gente consegue fazer também, então o preço vai ser mais baixo. Se você tem sensores melhores, drones com cobertura de área superior, você vai conseguir cobrar mais por isso também, né? Então, tem essa questão. Mas, por exemplo, com o Phantom 4 Pro, hoje está na casa de uns 10 mil reais, um Phantom 4 Pro comprado de alguém, de uma empresa que importe legalmente, emite nota fiscal, né? É mais ou menos esse o valor, né? Então, você consegue começar pensando só em captar imagens e depois você pode mandar para alguém processar. Por exemplo, a gente faz isso, processa, por exemplo. Outra opção é você só processar. Então, quem é da área de processamento digital de imagens, processamento de imagens, contrata só captação e compra um software. O PhotoScan, por exemplo, a gente hoje vende por R$ 13.500, né? Então, compra o software, compra uma boa máquina, um workstation na faixa de uns 10 mil reais, você monta uma boa máquina, então, ou seja, uns 23.500, você tem uma boa máquina, um bom software para processar a imagem e oferece serviço de processamento para gerar soluções. Lógico, se extrair informações, aí você vai precisar de um QGIS ou de um ArcGIS, né, um gratuito ou um pago, você pode trabalhar. Pensando numa estrutura inteira, então, vamos pensar aqui, um drone, né, pensando no Q45 hoje, que é o nosso drone de entrada, ele está a 19.800, né? Já com câmera, com tablet. Pensar no software, o PhotoScan, uns 13.500, então aí a gente tem uns 33 mil reais. Mais um computador, uns 43 mil reais, né? Aí tem questões de estrutura, você mandar fazer um site, né? Se você for comprar local, você pensa uns 50 mil mais ou menos, para você começar a ter uma estrutura mínima para começar a trabalhar. Lógico, você precisa ter um carro para ir para campo, começa a entrar outras coisas, né? Você quer pegar pontos de apoio, você quer comprar um GPS RTK, um bom GPS RTK, um par de GPS é 80 mil reais. A maioria das vezes vale a pena alugar. Então, a Lesi Teodolini, por exemplo, nosso parceiro, ela aluga por preços ótimos, que para a gente, por exemplo, não vale a pena comprar o equipamento nesse momento, mas dependendo do fluxo, vale a pena comprar. Então, tem uma série de questões aí, tá? Acho que a serem levantadas. Acho que era isso, né? Aí falar sobre o início, Eduardo, é isso? Isso, um pouco da experiência de vocês aí da G-Drones no mercado de drones, né, em geral. A gente está no início ainda, né? A empresa vai fazer 2 anos agora, então se a gente considerar, pensar nisso, a gente está no início, a gente tem que evoluir muito e aprender muito, a gente procura fazer isso, né? Então a empresa ainda está no início. Agora, se a gente pensar no início do início, né, eu comecei a pesquisar isso na minha iniciação científica, então isso foi em 2005, tá? Então, nem se falava em drones ainda, em 2005, se falava em aeromodelo para obtenção de fotografias, ou lá fora era UAV, né? Depois aí apareceu o termo VANT, né, veículos aéreos não tripulados, mas foi isso. Aí eu sempre trabalhei em consultoria ambiental e levei a área acadêmica, dando aula e fazendo mestrado, doutorado em paralelo. E no meu mestrado também foi minha pesquisa, né? O doutorado não concluí, mas também
era pesquisa relacionada a aplicações de drones, né? Então meu início foi na área acadêmica mesmo, e do ponto de vista técnico eu trabalhava numa consultoria ambiental, né, até 2 anos atrás, e em 2013 aí adquiri e montei os primeiros equipamentos para usar tanto na consultoria ambiental quanto no meu doutorado, tá? Então, aí fiz os primeiros testes, a gente percebeu que funcionou, aí eu resolvi abrir a G-Drones, isso foi em 2015. A G-Drones foi aberta em abril de 2015. Então é isso, ela estava fazendo 2 anos agora, né? Era final de abril, começo de maio de 2015, ela estava fazendo aniversário exatamente agora, aí a empresa, com 2 anos. Então a gente ainda está no início, tem muita coisa para ser feita, mas foi isso. Se for pensar numa forma geral, eu vim da aplicação de mapeamentos e da pesquisa para abrir empresa, e não o contrário, não foi pensando, não vim de montar equipamento e ver como que é que pode aplicar, ou então do aeromodelismo, não, eu vim do mapeamento para abrir empresa, é isso. Legal, Jorge. Obrigado por compartilhar um pouco da sua experiência. Para quem está começando aí na área, né, está imaginando como entrar, eu acho que a palavra-chave é capacitação, né? Então, não importa se a pessoa é da área de... Eu, por exemplo, sou engenheiro cartógrafo, então se eu não tive nada dessa parte de segurança aeronáutica, né? A maioria das pessoas, né, topógrafos, agrimensores aí que estão entrando nessa área, né, geógrafos, né, a gente está tendo que agora ficar por dentro dessas questões aí de segurança, então tem que se capacitar nessa área, e também as pessoas que já eram da área de drones, né, de captação de imagens aéreas, e que estão vendo a área de mapeamento como um mercado de trabalho, da mesma forma, já tem essa cultura, né, aeronáutica, mas tem que se capacitar também na parte de SIG, processamento digital de imagens, né, então a palavra-chave, como você comentou aí, é capacitação, né. Eu terminaria aqui com o comentário do Rafael. Ele comentou que os webinars estão cada vez mais ricos, mandou os parabéns pelo trabalho, falou que tem acompanhado de perto, mandou um abraço aqui. Então, valeu, Rafael, obrigado. Eu agradeço a todos pela participação. Queria lembrar que a gente tem uma mudança de preço em breve aí no Drone Show. É amanhã à noite que vai mudar o preço. Então, até os 23h59 dessa quinta-feira, a inscrição está pelo preço que está lá no site do Drone Show, e depois da meia-noite vai aumentar o preço. Então aproveitem aí essa condição especial e vejam aí, acabei de colocar aqui nessa barrinha do lado, junto onde tem o chat, um link onde você se inscreve com ainda 10% de desconto em relação ao preço de tabela. Então você pode entrar lá, ver a programação. A gente vai ter sempre um debate no início de cada dia. No primeiro dia tem a ANAC, DCEA, depois nos outros dias tem outros convidados, né? Então a gente sempre tem um debate no início, onde todo mundo vai para o mesmo auditório, e depois a gente divide, né, nas salas. Vão ter vários cursos, vários seminários. Você pode se inscrever se inscrevendo em 2 atividades, ainda ganha a terceira, então ainda tem esse desconto adicional. E nos intervalos e no fim do dia tem a feira com os expositores. Toda a cadeia produtiva do setor de drones vai estar representada lá, inclusive o governo, né? A gente vai ter a ANAC e DCEA com estandes no evento. Vai ser uma ótima oportunidade de conhecê-los ali de perto, né? Tirar dúvidas. Então, deem uma olhada lá na programação, que está bem legal, e sugiro pegar numa agenda, né, e organizar bem a agenda de vocês, pegar os 3 dias, ver que cursos vocês vão fazer, que empresas vocês querem visitar, né, com quem que são as pessoas chaves assim que vocês têm que encontrar no evento e trocar cartão e conhecer, porque senão às vezes o evento passa muito rápido, né, são somente 3 dias, e você tem que otimizar o seu investimento, né, o seu tempo. Jorge, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição aí, né, para fazer a apresentação, responder a todas as perguntas. Praticamente esgotamos aqui, só umas perguntas assim muito específicas, por exemplo, sobre NDVI. Eu acho que dá um webinar só sobre isso, sobre posicionamento, né, em campo, então RTK, PPK, tudo isso também, eu acho que dá um outro webinar. Processamento de imagens, né, tanto que vai ser um dia inteiro, vai ser
reservado para isso lá no Drone Show. Então, quero pedir as suas considerações finais e já agradecer pela sua participação e pela sua disponibilidade. Eduardo, eu que agradeço, é sempre uma oportunidade para a gente, como eu falei no início, estar em contato aí com vocês e com o público. Então é isso, agradecer e parabenizar o trabalho que o grupo, né, tem feito, o Drone Show, a Mundo Geo e a GeoEduc, tem atuado muito fortemente aí nessa área de capacitação e ajuda a amadurecer muito a área, o mercado, né? Acho que é fundamental o trabalho que vocês fazem aí. As perguntas aí que ficaram ou que surgirem depois, manda um e-mail para a gente, entre em contato, liga aqui, a gente bate um papo aí e estou à disposição para trabalhar junto aí com vocês, né? Tem aí aqui os outros técnicos também, eventualmente não sou eu, mas se não eu, outros técnicos aqui podem tirar as dúvidas aí, tá bom? Legal, Jorge. Teve perguntas também relacionadas a preços de equipamentos, parcerias, sobre processamento de dados, né, sob demanda. Então, esses eu pedi para entrar em contato direto com você, passei aqui, acabei de passar no chat aqui o teu e-mail, aí o pessoal entra em contato direto, ok? Deixa eu só registrar aqui, o Cajaíba mandou parabéns e obrigado pelo relato, que é muito importante para quem está iniciando. Jeane falou que foi muito boa a palestra, que esclareceu várias dúvidas. Guilherme mandou parabéns, Luzimere agradeceu também. Mônica, muitas graças, como sempre, muito completo e claro, desde La Pampa, acho que La Pampa é Argentina, né? Luiz Otávio Porfírio mandou os parabéns também. André, parabéns a todos os envolvidos, esse tipo de trabalho vale a pena parar o que está fazendo, já que conta com excelentes profissionais da área. Pô, legal, vou terminar com essa mensagem aqui do André, que vale a pena, né, parar o trabalho, parar tudo, né, para poder assistir um webinar como esse. A gente fica feliz aí com esse feedback de vocês. Beleza, André? Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no Drone Show, então, de 9 a 11 de maio em São Paulo. Valeu, Jorge. Até mais em São Paulo. A gente vai estar na Drone Show também, a gente se vê lá. Beleza, até mais.